Olá, amigos professores da revista Viver Mais Adolescente de 15 a 17 anos, a paz do Senhor. Eu sou Juliana Nascimento, estamos aqui para mais uma pré-aula desse trimestre. Eu já quero pedir para você que ainda não é inscrito no canal da Editora Betel ou que é novo por aqui, que já faça isso. Se inscreva, ative o sininho das notificações e fique por dentro de tudo que acontece por aqui. E nós estamos falando nesse trimestre da revista Vidas e Propósitos. E a nossa lição de hoje é a lição de número 7, Absalão, o príncipe sem reino. E nós já vamos começando com a nossa sugestão de dinâmica de hoje. O nosso tema é o preço da vingança. E o nosso objetivo é demonstrar que é importante deixar com que Deus faça justiça aos nossos ofensores. É importante largar toda a mágoa. O nosso tema, texto base, está em Romanos 12, 19, que diz: Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: Minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Você vai precisar, o material que você vai precisar são pedras de tamanho médio. Eu trouxe aqui essa pedra ou alguma coisa desse tamanho que possa ter para todos os seus alunos, ok? E como você irá proceder? Você vai entregar uma pedra dessa ou um objeto desse para cada um dos seus alunos na mão deles e vai dizer que alguém tacou esse objeto neles, no caso na pedra. Alguém deu uma pedrada neles. E eles terão que segurar essa pedra para poder devolver a pedrada para essa pessoa quando ela voltar. Porém, eles nunca vão poder largar a pedra. E você vai começar a dar diversas atividades para eles fazerem. Por exemplo, você vai pedir para que eles amarrem os seus sapatos com a pedra na mão. Você vai pedir que eles pensem que estão jogando videogame com a pedra na mão. Você vai pedir para que eles tentem fazer flexões. Vai pedir para eles baterem palma. Diversas atividades que se utilizariam as duas mãos para ser mais bem sucedido. Então, você vai perguntar a eles se foi fácil ou difícil fazer tudo isso com essa pedra na mão. Talvez algum vai dizer que é fácil, então ressalte a dificuldade, o quanto foi mais difícil fazer com essa pedra na mão. Então, diga para eles que essa pedra, na verdade, não era uma pedra, mas sim uma raiva, uma angústia no coração de alguém com desejo de vingança. E diga que muitas vezes todas as vezes que uma pessoa carrega uma mágoa no seu coração, um desejo de vingança, a sua vida é mais complicada, é mais difícil. Assim como foi com Absalão. Absalão, ele poderia ter perdoado, ele poderia ter deixado a mágoa de lado, mas ele quis se vingar e por isso ele mesmo saiu machucado. A pedra não atrapalhou outras pessoas, mas atrapalhou ele mesmo de viver uma vida plena em Deus. Então, faça essa dinâmica e eu espero que seja muito bem sucedida. E nós estamos falando da lição de número 7, Absalão, o príncipe sem reino. Quando nós falamos desse jovem, Absalão, nós precisamos entender quem ele era. Ele era o terceiro filho de Davi e ele era irmão de Tamar. A gente conhece a história. Eles eram filhos da mesma mãe e eles eram muito conhecidos por serem belos, muito belos. Absalão era um homem muito bonito e Tamar também era muito bonita. E Absalão, ele vai sofrer um grande trauma na sua vida. Logo de início, quando ele aparece na narrativa bíblica, nós vemos que ele vai aparecer sofrendo esse grande trauma. Realmente a Bíblia vai mostrar o que acontece porque Aminon, o seu irmão, se deita com Tamar e depois o seu pai não faz nada, Davi não faz nada para corrigir o que aconteceu. Então Absalão, ele sofre realmente um grande trauma. Ele realmente sofre muito com isso que aconteceu. Só que o que nós vamos perceber é que ele não consegue perdoar essa atitude do seu pai, muito menos a atitude de seu irmão. Infelizmente, Absalão tinha um grande futuro, mas ele não vive esse futuro por causa do rancor que ele guardou no seu coração, por causa de tudo isso que ele veio arquitetando e a vingança que ele veio arquitetando contra o seu irmão e contra o seu pai. Ele se tornou um homem rancoroso e pronto a se vingar. Um filho do rei, um jovem que tinha tudo pela frente, mas se tornou esse homem maligno, rancoroso e ruim por causa do trauma que ele viveu e porque ele não perdoou o seu irmão nem o seu pai. A falta de perdão de Absalão acabou gerando em seu coração um grande desprezo por seu irmão e por seu pai. Acabou gerando no seu coração uma grande dor que não foi curada. Então, há um grande perigo em não perdoar, porque aí aquele que é o ofensor
ele se torna sempre alguém que não pode ser perdoado no coração do ofendido. E há um grande perigo nisso, porque o ofendido pode tornar-se também agora um ofensor, pode tornar-se também aquele que vai fazer algo ruim. Absalão matou o seu irmão por causa disso que ele carregava no seu coração. Porém, mais pra frente a gente vai ver que, apesar disso tudo, ele não se arrepende. Ele não perdoou, muito menos se arrependeu daquilo que ele fez, mas ele continuou arquitetando um plano para tomar o reino do seu pai, para ser um rebelde, para se rebeliar. E o que acontece é que ele acaba pagando com a sua própria vida. Infelizmente, há um grande perigo na falta de perdão, porque muitas vezes há uma cauterização na mente, e o inimigo consegue facilmente ludibriar a mente daquele que está com seu coração dolorido, ludibriar aquele que ainda está, que não quer se curar. E não é diferente nos nossos dias. Quantas pessoas estão vivenciando dores e traumas prolongadamente? Quantas pessoas estão tentando tomar o caminho da vingança, o caminho do rancor, sem perceber que isso as leva para o seu fim precoce, sem perceber que isso só está tirando a sua paz, só está tirando a sua vida. Então, para viver mais, os nossos adolescentes precisam entender que o melhor caminho é o caminho do perdão, porque só assim que é possível se recomeçar, se reconstruir após um trauma. Só no caminho do perdão alguém pode encontrar a paz depois de sofrer um trauma, depois de ser ofendido. Então, os nossos adolescentes precisam entender isso. E eu já quero dizer que a Editora Betel disponibiliza para você o Pio Teen Viver Mais, o programa de incentivo à leitura, que é mais um auxílio para a sua aula. O tema dessa semana é 5 características de Absalão. Se você quer saber mais sobre isso, acesse o site da Editora Betel e faça o download gratuito do seu programa de incentivo à leitura. Lembrando, se você ainda não adquiriu a sua revista desse trimestre, Vidas e Propósitos, você pode estar fazendo isso através do site da Editora Betel ou em um desses telefones que está passando na sua tela do nosso plantão comercial. E nós já vamos ficando por aqui. Eu espero ter te ajudado, que Deus te abençoe e que sua aula seja uma bênção.